André, agora com o senhor na nossa sala. Ok, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo, por favor? Boa noite, sim. Estou. Eu, Sim. né? Sim. Muito bem. Muito bem, pessoal. Boa noite, mais uma vez. É um prazer estar com vocês, né? Aqui na Casa de Macabu, no SECAC, e pedindo a Jesus que nos ampare, Jesus que nos ilumine e nos intua, tanto para nós que temos algo a falar, mas especialmente para que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam atentos, aguçados, e como bem foi dito na prece inicial, que nós tenhamos esta sabedoria, esta sensibilidade para traduzir as palavras que a gente traz sempre em aprendizado, né? Então eu vou iniciar com uma apresentação. Vocês estão vendo essa apresentação, por favor? Sim. Ok. Sim. Sim. Nosso tema... Obrigado, gente. Nosso tema, então, é o Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Essa é uma frase do Paulo de Tarso, né? E para a gente começar, o que seria para nós, né, espíritas, porque é preciso que a gente recorde, né, para todos nós, que a nossa interpretação é à luz da revelação espírita. Então nós temos toda uma codificação, nós temos todos textos revelados e trazidos do plano espiritual para nós, né? Então, que contexto que os espíritos nos dizem que nós podemos estar dormindo e que sono é esse, né? Desperta tu que dormes, e despertar também de uma morte, né? Então, essa passagem que está na tela é ali do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, e nós temos a passagem em que o anjo, o Senhor, está falando com José e dando incentivo para José receber Maria como sua esposa, né? Então, vou fazer uma leitura rápida. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, então, nosso José, o pai de Jesus, estava dormindo, né? Mas despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Quando a gente vai na letra original, na palavra original, porque o Evangelho foi escrito em grego, nós temos exatamente nesse versículo 24, o despertamento de José do sono. Nós temos aqui embaixo, o sono é a palavra tu hipnou. Hipnou aqui é de hipnose mesmo, é de transe. Então a raiz da palavra sono, em grego, está atrelada à palavra que para nós, transliterada, atinge aí o significado de hipnoses e de transes, né? E quando nós vamos à doutrina espírita, que tipo de hipnose, que tipo de morte os espíritos dizem para nós humanos, revestidos ainda de uma materialidade, qual é a hipnose, qual é a morte, qual é o sono que nós precisamos combater. Esse livro é o livro Florações Evangélicas, da Joana de Ângeles, e ela diz o seguinte para a gente: ninguém se aniquila na morte. Muda-se de estado vibratório sem que se opere mudança intrínseca naquele que é considerado morto. Morrer
é também reviver. Mortos estão, em realidade, aqueles que têm fechado os olhos para a vida e jazem anestesiados na ilusão, deambulando em hipnose inditosa, entre viciações e engodos. Cada ser é, além do corpo, o que cultivou na indumentária carnal, nem melhor, nem pior do que era. As construções mentais, longamente atendidas, não se apagam dos painéis espirituais ao toque mágico da desencarnação. Nem tampouco o culto da personalidade, os hábitos infelizes se rompem de imediato graças ao bisturi miraculoso da morte. Então, o que Joana está dizendo para nós? Morrer não é virar anjo. Morrer é nós mudamos o plano de densidade material em que vivemos. Morrer é deixar uma capa material, morrer é deixar uma veste material, que é o nosso corpo, que ele é mais denso. Mas a atitude mental, a atitude do comportamento, das reações emocionais, essa atitude ela não é alterada. Esse conjunto do espírito não se altera com a morte. Então, anestesiado na carne para a vida material, para a vida espiritual, né, porque dá mais atenção à vida material, né? Então a gente não está desperto para a vida espiritual no sentido de que nós temos a imortalidade, nós estamos numa jornada material, mas somos espíritos. Este anestesiamento, esta morte, esta hipnose é que causa viciações e engodos para todos nós. O que Joana está dizendo? Se nós estamos usando o corpo mais denso, né, nós estamos encarnados, e estamos anestesiados para o espírito, mortos para o espírito, e vivendo em hipnoses para a realidade espiritual, isso não vai ser alterado pelo fato da desencarnação. Então, precisamos despertar aqui como precisamos despertar lá. Certo? Nós temos no Evangelho e na doutrina espírita uma frase do Espírito de Verdade que ele nos traz dois novos ensinamentos. Ele diz: espíritas, amai-vos. Este, o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este, o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele se arraigaram são de origem humana. Então, os erros que o cristianismo trouxe não é do cristianismo, mas na ação do cristianismo, na ação de se dizer cristão, é que nós temos cometido equívocos. Porque nós precisamos trazer para a nossa vida a realidade do Espírito. Nós precisamos assumir em nós a nossa condição de madureza, de maturidade, porque nós sabemos que o Cristo, à luz da doutrina espírita, ele não é o agente dos milagres, ele não é o agente de uma salvação em que nós apenas pedimos, nós apenas transferimos para ele uma salvação, porque, de acordo com os dogmas mais comuns do cristianismo, a morte na cruz, ele levou os nossos pecados sobre ele. Uma revelação espírita vem explicar para nós que o papel do Cristo foi dizer para nós que é possível uma mente, uma consciência que esteja desperta para o Espírito, esteja desperta para Deus, esteja desperta para a imortalidade. É possível, sim, viver uma vida humana sem precisar causar guerras, sem precisar causar animosidades, sem precisar se fazer escravo da matéria, sem precisar se fazer escravos do ego, e aí as nossas interações decorrentes do ego, principalmente orgulho e egoísmo. O papel do Cristo é de um grande mestre, mas um grande mestre que explica para seres humanos como eles se transformam numa humanidade que reflete Deus. Seres, criaturas
filhos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a instrução espírita, ela é um grande desafio para todos nós. Então, a gente precisa primeiro convencer o nosso intelecto de que nós somos espíritos imortais, de que nós estamos numa jornada material, nós não somos a matéria, nós estamos na matéria. Então essa frase é do Espírito Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, e que ele explica para nós que alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos o raciocínio, para que venhamos a despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Então nós vamos acompanhar no decorrer da nossa fala que para o espírita, de acordo com a própria fundamentação do Kardec e de outros espíritos que vieram nos ajudar, para o espírita não basta apenas crer que é espírito. Não basta apenas crer na imortalidade. Não basta apenas crer na reencarnação. Não basta apenas estar informado sobre esses atributos básicos da doutrina espírita. É preciso que nós despertemos, reconheçamos quais são as responsabilidades decorrentes dessa crença. Nós temos, então, Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, quando ele vai fazer alguma diferença entre aqueles que se dizem adeptos da doutrina espírita. E o que ele diz para nós? Entre os adeptos do Espiritismo, encontram-se entusiastas e exaltados, como em todas as coisas. Então, existem entusiastas e exaltados em todos os locais, em todas as condições sociais, também dentro da religiosidade. Então, dentro do Espiritismo, nós temos pessoas entusiastas e exaltadas. Mas nós temos também no protestantismo, nós temos no islamismo, nós temos no catolicismo, nós temos até no paganismo, né? Na pessoa que se diz que não acredita, porque ela não tem um fundamento da religiosidade, ela se diz um ser humano ateu. Também os excessos, também as permissões que as pessoas se dão, porque não tem nelas um freio de ética, uma orientação para que nós nos fundamentemos numa vida cada vez melhor, nós podemos cometer os equívocos, porque não se trata da condição exterior da religiosidade que nós dizemos que aceitamos, mas é mais um compromisso íntimo, é mais um despertar íntimo, para que sejamos coerentes com aquilo que pregamos e aquilo que dizemos e cremos. Então, entre os adeptos do Espiritismo, encontram-se entusiastas e exaltados, como em todas as coisas. São, em geral, os piores propagadores, porque a facilidade com que aceitam todas as coisas, sem um exame aprofundado, desperta desconfiança. O espírita esclarecido repele esse entusiasmo cego, observa com frieza e calma, evitando, desse modo, ser vítima de ilusões e mistificações. Então, qual a diferença de crer e até saber de algo ou ser este algo? Então, nós trouxemos essas figuras aqui para, do lado esquerdo, nós temos alguém, uma silhueta de um masculina, que está olhando para uma tela de computador e, nesta nossa simulação, ele estaria olhando um vídeo ou uma reportagem sobre medicina. Então, ele não é um médico, mas ele se informa sobre a medicina, ele tem interesse, ele está acompanhando, inclusive, algum noticiário mais recente ou de descobertas científicas mais atreladas ao processo da medicina. Então, ele é uma pessoa, por ele ter interesse, ser um estudioso e ser um interessado sobre os assuntos da medicina, ele crê na medicina. Porque se ele não tivesse crença na medicina, ele não procuraria os assuntos e não teria esse aprofundamento. Do lado direito, nós temos um outro homem, uma outra figura humana, só que ela está dentro de uma sala de cirurgia,
com as vestes adequadas, está com as ferramentas adequadas disponíveis, esperando um paciente chegar. Então, em termos de medicina, um crê e conhece. O outro, ele é um representante da medicina. Ele é um elaborador da medicina. Ele é um instrumento do que a academia de medicina representa para nós. Então, um está se informando sobre, o outro também tem informações, mas transformou as informações num estado de atitude, num estado de consciência, num estado de saber que o capacita para assumir responsabilidades e desdobrar ações a partir daquilo que ele conhece. É diferente com o espiritismo? É diferente com as crenças? Não é diferente. Tanto é que nós vamos no livro dos médiuns e o Allan Kardec diz para nós: dissemos que o espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O Espiritismo, também já o dissemos, diz respeito a todas as questões que interessam a humanidade. Tem imenso campo, e o que principalmente convém aos espíritas é encará-lo pelas suas consequências. Forma-lhe, sem dúvida, a base a crença nos espíritos, mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírita esclarecido, como a crença em Deus não é suficiente para fazer de quem quer que seja um teólogo. Então, nós temos um aspecto científico, nós temos um aspecto de revelação, mas adotar a religiosidade espírita é adotar coerência e assumir compromisso na execução, na elaboração dos ensinamentos da ciência que se abraça para que nós sejamos agentes transmissores e não apenas recebedores. Então, aquele que apenas se informa, ele coloca nele informação, mas ele não se capacita, ele não labora para colocar essa informação pela vida dele, pela ação dele, de forma elaborada. Um médico, ele recebe a informação, mas quando ele se coloca diante de uma sala de cirurgia, ele está dizendo para ele e para todos que ele está pronto para desdobrar com responsabilidade a informação que ele recebeu. Para o nosso codificador, o espiritismo é a mesma coisa. O bom espírita não é aquele que apenas crê nos espíritos. Nós vamos chegar mais à frente para ver o que a crença nos espíritos precisa ter de consequência, o que é encarar o espiritismo pelas suas consequências em nossa vida. Tá? Aqui na Revista Espírita de setembro de 1858, Kardec está fazendo um comentário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós sabemos que, ao longo da vida do nosso codificador, da doutrina espírita, ele reuniu pessoas em torno de uma sociedade, talvez a primeira grande casa em torno do espiritismo implantada no nosso planeta mais recentemente, na nossa civilização, e ele está fazendo um comentário para outros espíritas que estão o ouvindo em um discurso, em uma fala. Ele registrou isso na Revista Espírita, e ele faz um comentário do comportamento das pessoas enquanto agentes participantes da Sociedade Espírita de Estudos, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vamos ler? A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não é uma prova menos evidente dessa verdade. Qual é a verdade? Porque eu não trouxe o texto todo. A verdade de que cada vez mais os fenômenos das mesas girantes, aqueles fenômenos iniciais que os espíritos utilizaram para chamar a atenção dos homens da realidade da inteligência transcendente e espiritual, isso não se fazia mais necessário
para espíritas da envergadura destes homens, destas mulheres, que ingressaram na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele explica por quê. Eles não estavam lá reunidos, mais preocupados com os fenômenos. É isso que ele vai dizer, né? Então, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não é uma prova menos evidente dessa verdade pela escolha das pessoas que reúne. Suas sessões são acompanhadas com interesse constante, uma atenção religiosa, e podemos dizer até mesmo com avidez. Entretanto, só se ocupa de estudos graves, sérios, frequentemente abstratos, e não de experiências destinadas a excitar a curiosidade. Falamos do que se passa sob os nossos olhos, não podendo, sob esse ponto de vista, dizer o mesmo de todos os centros que se ocupam do espiritismo, porquanto, quase por toda parte, como haviam anunciado os espíritos, o período de curiosidade alcança o seu declínio. O que ele está dizendo é que, se na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas o interesse já não era de longas datas, o interesse pelo fenômeno, ele não poderia afirmar que em todas as casas espíritas daquela época as pessoas não estavam procurando a informação e a proximidade com as reuniões espíritas por causa dos fenômenos. E ele conclui, então, esses fenômenos das mesas girantes, nos fazem penetrar numa ordem de coisas tão grande, tão sublime, que, ao lado dessas graves questões, um móvel que gira ou que dá pancadas é um brinquedo de criança. Então, os espíritos usaram dessas ferramentas, mas a grande consequência da revelação espírita é o acolhimento dos ensinamentos, é a recepção das orientações para desdobrar isso adiante, né? Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no texto em que Kardec fala dos bons espíritas. O que, segundo Allan Kardec, são os bons espíritas? Em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda bastante tenazes para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve tira-lhes toda a visão do infinito, razão pela qual eles não rompem facilmente com os seus gostos nem com os seus hábitos, não compreendendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Para essas pessoas, para eles, a crença nos espíritos é um simples fato, mas que pouco ou nada lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não percebem mais que um raio de luz, insuficiente para guiá-los e lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de vencer as suas inclinações. São os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que compartilham de suas fraquezas ou de suas prevenções. Está lá no texto dos bons espíritas no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E qual é a consequência, então, que nós precisamos trazer de compromisso em sermos espíritas, e porque cremos que somos espíritos e estamos retornando, ou hoje, ou amanhã, ou daqui a pouco, mas cada um de nós retornará para o plano espiritual, e precisará prestar contas da indumentária carnal que se revestiu agora. Porque a reencarnação é um planejamento para que nós todos melhoremos as nossas energias deletérias nas nossas memórias, nas nossas dificuldades ainda que temos, no nosso perispírito. É de acordo com a genética do nosso perispírito que modelamos a personalidade que assumiremos.
é de acordo com as necessidades de evolução das energias espirituais, mentais, conscienciais, que estão integradas na matéria quintessenciada, que é o nosso corpo mais sutil, que envolve o espírito, que é o corpo intermediário, o perispírito, é uma leitura da genética do perispírito que diz que tipo de doença nós precisamos ter ou não no corpo mais denso, o que tipo de experiências precisamos viver, se precisamos viver a experiência ou da pobreza, ou da riqueza, ou se precisamos agora, nesta etapa, ter uma vida num corpo masculino ou num corpo feminino. Quem serão os espíritos que reencarnarão nesta nova injunção reencarnatória? Quem serão os espíritos que nos receberão como pais? Quem serão os espíritos que serão nossos irmãos? Quais são os planejamentos previstos para o desdobramento dos meus encontros amorosos, dos meus encontros com... Tem todo um contexto programado, não fatídico, porque o livre-arbítrio permanece sendo uma ferramenta do espírito, mas há todo um planejamento vibratório, há todo um planejamento de provas, há todo um planejamento de transformação da nossa emoção que compõe o perfil reencarnatório de um projeto, de um espírito em evolução. Então, vamos ao livro dos médiuns, ainda com Allan Kardec. Se o espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco. Mas por que é pouco a pouco? Porque a consequência imediata do espiritismo, ele vai dizer agora, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Então, aquele que se aproxima do espiritismo, este indivíduo, esta individualidade está informada, está conclamada a desvestir-se das suas materialidades, das suas incongruências com a ética cristã, principalmente. Mas isso não é um movimento de massa, isso é um movimento do indivíduo. Mas este indivíduo que se comunga com outros indivíduos que têm o mesmo pensamento, esse indivíduo, esse grupo de indivíduos vão formando pontos iniciais, esteios iniciais de uma nova sociedade. Então, um lar é modificado neste momento, uma casa espírita, porque todos que estão nela têm a mesma necessidade de encontro, ela já começa a ter naquela cidade um ponto de caridade, um ponto de bondade, um ponto de felicidade, um ponto de responsabilidade consigo e com o próximo. E de pouco em pouco, a cada vez que novos seres, novos indivíduos são aproximados, são trazidos para a doutrina espírita, porque assim decidiram eles, porque o espiritismo não faz proselitismo, mas é importante que todos os novos adeptos, todos os novos interessados com a doutrina espírita saibam que o que o espiritismo quer na vida deles é isto que Kardec vai explicar para a gente aqui, né? Que importa, continua Kardec, crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz, aí vem o que nós precisamos fazer porque cremos nos espíritos. E, logicamente, que crer nos espíritos aqui, pessoal, já explicamos antes, não é apenas crer que o espírito existe. Um médium, ele tem consciência de que o espírito existe porque dá comunicabilidade ao espírito. Mas crer-se que é espírito, saber que está no processo reencarnatório para viver experiências para se melhorar, para se depurar, para fazer uma catarse, principalmente nas emoções e nas vibrações mentais, não é aquilo que se faz fora que determina o que a gente é capaz de fazer com a nossa individualidade, com a nossa intimidade, né? Então, o que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes?
mas humilde e paciente na adversidade. O que Kardec está dizendo? Se você crê, ou alguém que creia nos espíritos e no espiritismo, mas não está lutando, se esforçando para ser mais benigno, mais indulgente, humilde, paciente na adversidade, a crença não está tendo utilidade para esta individualidade. Aí ele continua. De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? Ao orgulhoso se conserva cheio de si? Ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Assim, poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. É para o objetivo providencial, portanto, que devem tender todas as sociedades espíritas sérias, grupando todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos. Então haverá união entre elas, simpatia, fraternidade, em vez de vão e pueril antagonismo, nascido do amor próprio, mais de palavras do que de fatos. Nosso codificador Allan Kardec, no Livro dos Médiuns. Nós vamos, então, ao Livro dos Espíritos, na questão 114 e na questão 196A. Na 114, pergunta do Allan Kardec para o plano espiritual. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta da mente que representa a mente do Cristo hoje para a humanidade. Espíritos superiores. São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. O esforço da melhoria é um atributo da consequência, da decorrência da crença de que se é espírito e da crença na revelação da filosofia espírita para a nossa sociedade. E com relação à materialidade, ou seja, Kardec sempre tentando tirar o máximo do plano espiritual. Então, a gente às vezes confunde, achando que é a carne que nos leva para ter uma tentação aqui ou um desejo ali. Kardec perguntou isso várias vezes para o plano espiritual. Então, na pergunta 196A, Kardec pergunta: é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Resposta simples, direta, como precisa ser. Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Então, o despertamento é para que nós não olhemos para a nossa vida enxergando o corpo, mas enxergando o corpo como um instrumento de uma longa viagem, que não termina nesta vida, não começou nesta vida, mas que traz responsabilidades na presente reencarnação. Né? A Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, o que ela traz para nós? A irremediável marcha do progresso deslumbra e ninguém se deve permitir ficar à margem desse incontrolável mecanismo da evolução. Os horizontes do conhecimento dilatam-se a cada minuto e se multiplicam os desafios culturais e tecnológicos, bem como o intercâmbio com os espíritos desencarnados, na sua missão consoladora e iluminativa, propiciando enriquecimento moral, emocional e psíquico aos deambulantes na roupagem orgânica. Então, ter contato com o conhecimento espírita, estar atento e desenvolver a evolução do sentimento na roupagem orgânica, que foi o termo que ela utilizou, é propiciar enriquecimento moral, emocional e psíquico. Então, se nós não estamos percebendo em nós enriquecimento moral,
emocional e psíquico, nós talvez não estejamos atribuindo à presente reencarnação o objetivo principal dela, mas é uma condição de se estar mais ou menos desperto, mais ou menos dormindo, mais ou menos morto para a realidade do espírito ou para a realidade da matéria. E aí a Joana vai dizendo que à medida que você se esforça, à medida que você toma consciência disso, o ser humano ultrapassa os valores adquiridos e descortina novos céus, novos mundos que pretende conquistar, o que logrará mediante os esforços incessantes que se permitam. Nessa busca de engrandecimento e de glórias, a humildade deve ser a característica inicial que lhe facultará maior penetração nos ilimitados domínios do infinito. A arrogância é trava no processo de crescimento espiritual, enquanto que a simplicidade de coração e o interesse por aprender sempre constituem alavanca de propulsão para a frente e para cima. Poder contemplar os horizontes da sabedoria e penetrá-los deverá ser a conduta de todo aquele que se habilita ao amor e ao bem. Vou repetir. Poder contemplar horizontes de sabedoria e penetrar estes horizontes deverá ser a conduta de todo aquele que se habilita ao amor e ao bem, desejoso de liberdade e de plenitude, por sentir-se ainda aprisionado nos estreitos corredores das reencarnações purificadoras. Com relação ao tempo na nossa vida de espírito, eu gostaria de trazer um conceito para todos nós. Se vocês souberem entender esse conceito, eu acho que a gente já vai ter atingido um bom objetivo com essa nossa fala hoje. Esse desenho representa um esquema da física comum, onde nós temos um veículo que se direciona do ponto A ao ponto B. E ele está com uma velocidade vetorial constante de 100 km por hora. E o ponto B está à frente do ponto A 100 km. Se ele viaja numa velocidade constante de 100 km por hora e vai percorrer 100 km, ele vai atingir o ponto B depois de 1 hora de viagem. É isso que esse esquema está dizendo para nós. Mas, com relação ao tempo de uma evolução, ao tempo de uma decisão, o tempo que nós precisamos nos preocupar, o tempo que nós deveremos ter consciência, é o tempo da lei de causa e de efeito, da lei de ação e de reação. Por quê? Esse tempo, na vida de seres imperfeitos, ele é a pura misericórdia de Deus. Porque para e pensa, gente. Se é da lei que toda atitude que alguém lance para o universo traga-lhe de volta uma reação, ou seja, se você vai plantar, mas você vai colher, isto é da lei, mas em que tempo você vai colher? Já imaginou se todas as nossas ações trouxessem uma reação imediata, se tudo que a gente faz em dissonância com a lei do amor voltasse imediatamente no momento da atitude, será que nós suportaríamos? Será que todas as vezes em que somos egoístas, vaidosos, orgulhosos, que somos invejosos, que somos enraivecidos, que nós traímos confiança de pessoas, ou que nós nos fazemos mais ou menos fortalecidos ou depressivos diante dos desafios da vida, será que todas as vezes que a nossa reação, a nossa postura, não é uma postura de acordo com a doutrina que o Cristo veio trazer para nós, se todas as vezes que nós lançarmos uma ação, a reação do universo fosse imediata, nós não daríamos conta, meus irmãos. Então, o tempo entre a ação e a reação é a grande misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus espera que no momento da colheita você já esteja num tempo novo dentro de você.
que você já saiba reconhecer, que você tenha despertado, que você já não esteja mais morto para a realidade da sua condição de criatura diante do Criador, que é Deus, para que você tenha melhores condições de receber o efeito da ação que você mesmo causou. Então, o tempo de misericórdia é esta letargia, é este afastamento entre aquilo que você causa de mal e aquilo que você recebe pela ação de mal que você fez. Mas tem um detalhe. A tendência de se fazer o bem é o contrário. A tendência de você, quando você faz um bem, ele é imediato. Ele retorna para você de forma mais imediata. Então, quando você faz um bem, você não joga para uma próxima vida um efeito de expiação, por exemplo. Você tomou uma ação que você se separou de alguém, ou você fez tanto mal, ou alguém, por exemplo, assumiu vícios por causa da sua ação. Alguém, por exemplo, pode ter decidido largar essa vida porque você o traiu, ou você o abandonou, ou porque você maltratou tanto, ou você foi maltratado tanto psicologicamente que você não suportou. Essas decisões, elas são transferidas para uma resolução a posteriori. Elas não conseguem ser resolvidas neste momento. Então, uma ação no mundo em discordância com a ação de Deus, com a orientação que Deus espera que nós tenhamos, ela posterga a reação. Mas o bem não. Se você ama agora, o universo desce para te acalmar. Os anjos descem para te ajudar. Preciso que a gente saiba que se a gente quer restaurar o nosso planeta, se nós queremos restaurar a nossa sociedade com celeridade, é importante que cada um que esteja com proximidade com o Cristo assuma uma responsabilidade com o bem, com o amor, agora. E não deixe para depois, porque deixar para depois é só manter o mesmo quadro do marco civilizatório que nós temos hoje, postergando momentos de expiação. Né? Então, a Joana lá atrás disse para nós que a lição do minuto precisa ser bem aproveitada. Né? Então, olha o que o Emmanuel diz para nós no livro Justiça Divina. Para todos nós que temos errado infinitamente no caminho longo dos séculos, chega sempre um minuto em que suspiramos, ansiosos pela mudança de vida, fatigados de nossas próprias obsessões. Esse minuto, pessoal, pode ser agora. Esse minuto pode ser exatamente agora. Para aqueles que já atingiram esse minuto, meus parabéns. Para aqueles que ainda não atingiram, pode ser que seja agora. Para aqueles que ainda não se sentem capazes de que esse minuto chegue agora, é importante que se pense nele, se elabore ele no pensamento. Nós criemos um bulbo energético mental de proximidade com a revelação espiritual. Porque o André Luiz, na frase de baixo, no livro Opinião Espírita, ele vai dizer o seguinte para a gente: afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Se a eventualidade da sementeira é infinita, a fatalidade da colheita é inalienável. Ou seja, ninguém vai colher as nossas atitudes no nosso lugar. Somos nós mesmos. Guardas contigo tesouros de experiências acumuladas em milênios de luta, que podem crescer aqui e agora a critério do teu alvitre. Recorda que o berço de teu espírito fulge longe da existência terrestre. Nós não estamos recebendo informações primeiras iniciáticas, nós não estamos sabendo do Evangelho agora, como espírito. O Evangelho já está no mundo tem 2000 anos. Então, recorda que o berço do teu espírito fulge longe da existência atual terrestre. O objetivo da perfeição é inevitável bênção de Deus. E a perenidade da vida constitui o prazo de nosso burilamento. Ou seja, a gente vai ter que se burilar até atingirmos a escala evolutiva e trazida para nós, né, de espíritos puros. Depois, nós não sabemos. Mas nós temos que deixarmos de ser espíritos imperfeitos, caminharmos para sermos espíritos bons,
para sermos espíritos angélicos e lá em cima nós caminharmos para sermos espíritos puros. Mas, se a perenidade da vida, ou seja, a imortalidade, é o prazo que nós temos para nos burilar, né? O que André Luiz está dizendo? Sim, o processo evolutivo completo demora muito tempo. Mas olha o que ele chama a atenção. Entretanto, o minuto que vives é o veículo da oportunidade para a seleção de valores, obedecendo ao horário certo e revelando condições próprias no ilimitado caminho da evolução. Então, se a jornada é longa, mas a jornada de evolução ela é feita e constituída de minutos que se evoluem. Se nós vivermos vários minutos e nós não tivermos atentos ao que a doutrina espírita nos pede de atenção e de despertamento, as horas vão passar, os dias vão passar, a vida vai passar e nós continuaremos prisioneiros da nossa anterioridade, sem decidirmos irmos para a vanguarda, deixando para trás, logicamente, a retaguarda. Então, um minuto. A reflexão espírita não é para amanhã. A reflexão espírita é para agora. É isto que está posto pela revelação espírita nos fundamentos da revelação espírita. E olha que eu já trouxe aqui Allan Kardec, já trouxe aqui a Joana, André Luiz, Emmanuel. Nós estamos aqui com diversos textos, com diversos, inclusive, tempos diferentes, mas os temas se entrelaçam. Os temas eles não são diferenciados. A espinha dorsal do Espiritismo é a mesma. Então, já partindo para o nosso encerramento, eu trouxe essa foto, pessoal, para a gente olhar bem para este olhar, porque ao longo de 2000 anos, né, o nosso atavismo teológico, cristão, logicamente, nos levou a relacionamentos com este homem, com este Jesus, com esta figura, de nós sermos alguém à espera de um milagre. Ele é o milagre, nós somos alguém que precisa do milagre. Ele é a salvação, nós precisamos sermos aqueles que seremos salvos. E aí nós transferimos para ele pedidos, fazemos promessas, ou fizemos promessas, ou fizemos várias procuras, procissões e aproximações, dizendo para ele, faça o que você precisa fazer para que você me salve. Porque você tomou a minha dor naquela cruz, você me tirou do pecado original. Isso tudo está no nosso atavismo das nossas memórias. Mas a partir da revelação espírita para este planeta, para a nossa civilização, o processo muda. O olhar do Cristo, se ele pode fazer o milagre em nossa vida, se ele pode ser a cura das nossas doenças, ele sabe que nós precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo no caminho da cruz dele. Então eu trouxe um texto aqui para nós vermos como é o olhar de um espírito crístico que, ao entrar no planeta e assumiu a personalidade humana, como ele vê e julga e analisa o comportamento de uma multidão. Então, para que a gente não tenha uma infantilidade, a gente não tenha uma incongruência apenas de admirar, de se emocionar com o olhar e não conseguir enxergar o pensamento que está por trás desta mente, desta foto. Então, o texto que nós trazemos, eu não vou ler todo, porque já são 20 horas, vou pedir só mais 5 ou 10 minutos para vocês. Está no livro Lázaro Redivivo, é do irmão X, que é o Humberto de Campos, né? O capítulo 35, em que o título é Retirou-se ele só. O início é o Cristo olhando para a multidão, né? Aqui ele sempre se fazia acompanhar de uma multidão, era uma manhã, e ele refletia consigo mesmo. Olha, ele viera ensinar lições básicas do reino de Deus. Todos permaneciam agora cientes do amor, que deveria espraiar-se sobre as noções da lei antiga,
não poderia ele fazer daqueles homens e mulheres bem informados. Então ele inicia esta manhã olhando para esta multidão todo esperançoso. Ele está convicto de que ele é capaz de dilatar o esclarecimento do amor universal. Ele vai conduzir a alma do povo para o grande entendimento. Ele vai decifrar para os filhos dos homens, os enigmas dolorosos que constrangem o coração. Então ele está pensando, ele está elaborando, ele está projetando ensinamentos. Ele vai descer, vai falar para a multidão vai ouvir, porque ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a luz, ele é o pão que desceu do céu, ele é o Salvador, e ele vai saber dizer para a multidão o que ela precisa fazer. E ele vai e parte para ter contato com a multidão. Aí o que acontece? Ele chega e vai ouvir as conversas. Olha só as conversas da multidão. É que eu fui mais à frente, né? Aqui, ó. A multidão, por vezes, assumia atitudes estranhas e contraditórias. Diante dos propósitos de Tibério que a visitavam, aplaudia delirantemente. Todavia, quando se afastavam os emissários de César, manchava os lábios com palavras torpes e gastava tempo na semeadura de ódios e divergências sem fim. Se aparecia algum enviado do Sinédrio, nas cidades que marginavam o lago, louvava o povo a lei antiga e abraçava o mensageiro das autoridades de Jerusalém. Bastava, entretanto, que o visitante voltasse as costas para que a opinião geral ferisse a honorabilidade dos sacerdotes, perdendo-se nos desregramentos verbais de toda espécie. Mas ele não desistiu, ele se aproximou da multidão, fazendo esse diagnóstico. Ele aqui toma um ar, sorveu um ar, Jesus, contemplou as árvores frondosas e ele decidiu de que ele falaria com a multidão, né? E aí ele chega para a multidão, e o que ele ouve? Olha, tomado de confiante expectativa, ele volta-se para o povo. Então, antes, é ele deliberando na intimidade dele o que ele queria fazer. Ele queria entregar a salvação, ele queria entregar a orientação, ele já havia reconhecido aonde que essa multidão estava mais desatenta e ele saberia levar para ela os ensinamentos. Então, veja, o Cristo se movimentou em direção à multidão com todos os diagnósticos e ele já sabia a solução, ele sempre soube. Aí ele se aproxima e encontra a multidão conversando. Inclusive alguns apóstolos, né, que caminhavam à frente dos populares em animada conversação. Aí agora nós vamos saber qual era o tipo de animada conversação que a multidão tinha e que Jesus, antes de falar, encontrou essa multidão falando alguma coisa. O pessoal chega para ele e fala: Rabi, exclamou o patriarca Matã, estamos cansados de suportar injustiças. É tempo de tomarmos o governo, a liberdade e a autonomia. Os romanos são pecadores devassos, em trânsito para o monturo. Estamos fartos. É preciso tomar o poder. Jesus, olha, escutou em silêncio. E antes que ele pudesse dizer alguma coisa, Raquel, esposa de Jeconias, reclamou asperamente: Rabi, não podemos tolerar os administradores sem consciência. Meu marido e meus filhos são miseravelmente remunerados nos serviços de cada dia. Muitas vezes não temos o necessário para viver como as outros vivem. Os filhos da Ana, nossa vizinha, adulam os funcionários romanos e, por esse motivo, andam confortados e bem dispostos. Aí um começou a gritar: a revolução, clamava Esdras, um judeu de 40 anos. Aí diz assim: Rabi, suplicava um ancião, conheço os propósitos de César e os infames servidores do tetrarca.
se não modificarmos a direção do governo, passaremos fome, privações. Escutava o Senhor Jesus profundamente condoído. Verificava com infinita amargura que ninguém desejava o reino de Deus, de que se constituíra portador. Aí vem aqui o parágrafo seguinte. Durante longas horas, os membros da multidão recriminaram o imperador romano, atacaram patrícios ilustres, que nunca haviam visto nem de perto, condenaram os sacerdotes do templo, caluniaram autoridades ausentes, feriram reputações, invadiram assuntos que não lhe pertenciam, acusaram companheiros e criticaram acerbamente as condições da vida e os elementos atmosféricos. Por fim, quando muito tempo se havia escoado, alguns discípulos vieram anunciar-lhe a fome que castigava homens, mulheres e crianças. André e Filipe comentaram calorosamente a situação. Jesus fitou-os de modo significativo e respondeu melancólico. Pudera. Há muitas horas não fazem outra coisa senão murmurar inutilmente. Em seguida, Jesus espraia o olhar e diz o seguinte para os seus discípulos: tenho para todos o pão do céu, mas estão excessivamente preocupados com o estômago para compreender. E tomado de profunda piedade ante a multidão ignorante, valeu-se dos pequenos pães que os discípulos levaram para ele. Ele abençoou, multiplicou o pão e saciou a fome dos populares aflitos. Enquanto os discípulos recolhiam o sobejo abundante, muitos galileus batiam com a mão direita no ventre e afirmavam: agora sim, estamos satisfeitos. Contemplou-os o mestre. Jesus olha para aquela atitude em silêncio, com angustiada tristeza, e depois de alguns minutos entregou o povo aos discípulos e, segundo a narração evangélica, tornou-se a retirar-se, ele só, para o monte. O que eu gostaria, pessoal, de trazer hoje para nós, de despertamento? Não nos enganemos. Nós espíritas precisamos compreender a missão de renovação de nós mesmos, principalmente, para atendermos a expectativa do Cristo, para atendermos não o que eu acho, o que eu quero, o que eu determino, mas que nós transfiramos o nosso poder, nós transfiramos a diretiva das nossas vidas para o Cristo. Mas isso exige estudo, isso exige conhecer a lição. Como é que você vai ter intimidade com algo que você não conhece? É preciso, como na palestra nós dissemos, e o Allan Kardec trouxe para nós, o Espiritismo, como uma ciência, requer, inicialmente, um estudo sério. E o estudo sério, você se faz informado também seriamente sobre o que o Espiritismo tem para dizer para você. Mas ele vai te dizer que você é um espírito. Ele vai te afirmar que você reencarna várias vezes, mas que nesta reencarnação você tem uma missão de melhoria para você. Mas só saber, só crer, não faz do espírita um espírita perfeito, nem um bom espírita. E quando eu vejo as redes sociais, quando eu vejo algumas mensagens atuais, nós continuamos, talvez, sendo aquela multidão que julgamos os chefes dos sinédrios, julgamos os líderes de outras facções religiosas e continuamos criticando e desejando uma revolução, prisioneiros de atavismos materializados, egóicos, vaidosos, melindrados. O Cristo é libertador. Mas o que eu queria deixar de mensagem para nós, para que nós sejamos aqueles despertos. Nós precisamos interromper em nossas vidas os momentos em que o Cristo vai para a missão dele no monte sozinho. É hora de seguirmos o Cristo aonde ele for. Mas para seguir o Cristo aonde ele for, ir com ele não é mais ter o comportamento da multidão prisioneira das suas fomes, dos seus destemperos,
dos seus descalabros emocionais por conta de decisões de outros irmãos ainda imperfeitos. O espírita consciente é um foco de luz para a humanidade. É isso que eu desejo para todos nós hoje. Tá bom, meus irmãos? Obrigado. O conhecimento do Cristo está dentro da gente, como a gente está exercendo isso, né, que é o mais importante, que é o fundamental de tudo, né, a gente exercer, né, esse conhecimento, né, porque a divulgação está no nosso dia a dia, nas nossas ações, né, a gente vai estar, nosso comportamento é que vai ensinar o próximo, né, para criar essa massa, né, que você falou no início, né. É isso, pessoal. A gente precisa, ou deveríamos, né, entender o processo que está acontecendo com o mundo. O mundo tem conclamado, o mundo precisa do amor, pessoal. O mundo precisa do bem. O mundo precisa que nós sejamos os seres, aqueles seres, apesar de imperfeitos, porque todos somos, todos ainda estamos caminhando, mas cada um de nós pode fazer o bem onde está. Mas olha, pessoal, é minuto. É preciso que a gente reflita seriamente quantos minutos eu gasto lendo notícias sobre o Brasil. Quantos minutos eu gasto indo para o meu Facebook, indo para o meu Instagram, para criticar meu irmão? É meu irmão. Olha, se ele recebe uma revelação, esse irmão que nós estamos criticando muitas vezes, que nós às vezes, pessoal, como diz lá a leitura que a gente fez, às vezes a gente critica alguém que a gente sequer conhece. A gente não conhece quem são os senadores, os deputados, os políticos, a gente mal conhece o prefeito da nossa cidade. Mas será que nós somos capazes de fazer diferente se estivéssemos no local, no lugar que ele está? Será que estar lá em Brasília, na posição de qualquer desses políticos, qualquer desses cidadãos que estão colocando o seu nome à disposição da responsabilidade pública, será que nós teríamos condição de decidir diferente, tendo todo o contexto da vida que ele tem? Então, o olhar do Cristo, ele não está atrelado a uma transformação de gabinete. Se fosse para transformar o gabinete, ele teria nascido filho lá de Lázaro, filho do Sinédrio ou filho de Roma, ou filho de Caifás, ou filho de Pilatos, ou filho de Herodes. Mas quando ele decide nascer filho de carpinteiro e procurar pescadores, é porque só um coração humilde, só uma mente que está se desmaterializando pode receber no coração o chamado do amor. Então, os minutos. A gente precisa fazer um garimpo nas nossas 24 horas para qualificar cada minuto. Quantos minutos são para o espírito e quantos minutos são para a matéria? E isto não é, eu estou trabalhando no meu emprego, eu estou trabalhando meus minutos para a matéria. Não é essa a separação. Enquanto eu trabalho, enquanto eu sou pai, enquanto eu sou filho, enquanto eu sou esposa, enquanto eu sou marido, enquanto eu sou irmão, enquanto eu sou mãe, enquanto eu sou qualquer personalidade, quantos minutos do meu pensamento eu estou criando o desejo de amar, de perdoar e de ter compaixão, até com as agressividades que a gente recebe. A construção da libertação é uma construção de minutos. Um minuto, após outro minuto, após outro minuto, após outro minuto. É o minuto que decide a hora. É a hora que decide o dia. E nós, saindo dessa pandemia, nós vamos enxergar uma humanidade, pessoal, extremamente carente de diversos fatores, mas emocionalmente. A gente sabe que nós estamos sendo levados a patamares de muita dificuldade. Cada um de nós sabe o quão é difícil vencer essas adversidades. O mundo precisa de seres cristãos verdadeiros, assumir o compromisso de fazer o bem, de se renovar e de instaurar a paz. Então, antes de combater uma guerra, faça a paz.
Antes de você ir com uma bandeira de saia daí, tira você daí, fora alguém, vá com roupa branca, vê onde é que está o pobre, vê onde é que está o indolente, vê onde é que está a ausência de educação. Em vez de você ter uma atitude contra um poder que está em transição, traga o novo poder nas suas mãos. Seja a renovação. E deixa que Jesus vai cuidar dos gabinetes, gente. O espírita, ele precisa estar envolvido com a renovação das crianças, do evangelho, na evangelização dos nossos seres, de nós mesmos. E nossa preocupação é, como está a sua família? Se nós não somos capazes de instaurar o Cristo na nossa casa, por que eu vou querer instaurar o Cristo em Brasília? Se eu não consigo dar conta de 2 ou 3 que eu não gosto muito, por que eu acho que eu vou cuidar da humanidade toda? É ser sensato, é elaborar o plano de redenção com aquilo que nós temos na mão. Certo? Obrigado, Paulo, mais uma vez. Obrigado a todos aí que estão nessa palestra online, né? Na quinta-feira estaremos, né, novamente com mais uma palestra. Inicialmente a gente estava marcado com o Marcelo Turra para quinta-feira que vem, mas ele teve um problema e a gente está substituindo essa palestra dele. A palestra dele provavelmente vai para fevereiro, tá? Mas ele já está providenciando lá alguém lá para fazer essa palestra para a gente. Tá? Obrigado, Paulo, gratidão por mais esse apoio a essa casa. Tá? E eu vou pedir a você que mais um pouquinho, né, para fazer a nossa oração de encerramento. Sempre tem que aproveitar mais um pouquinho de você. Claro, claro. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos lembrar daquele olhar de Jesus. Vamos compreender que a revelação do Espírito precisa transformar a nossa vida em trabalho para o Espírito. Mas nós precisamos de apoio, de ajuda, de amparo, de intuição. Vamos orar ao nosso Cristo, vamos orar aos nossos mentores, para que eles nos fortaleçam, nos esclareçam, para que as nossas vozes íntimas, amparadas na intuição, amparadas no esforço evolutivo, investigativo, de decisão, de vontade, que as vozes do mais alto nos acolham nas nossas imperfeições, mas que nos deem tempo de renovação, mas sabedores de que a renovação é antes uma contenção das nossas reações. Que nós saibamos conter em nós os pensamentos que pedem ira, os sentimentos que dizem não à paz, que nós sejamos elaboradores, junto com essa voz íntima, intuitiva dos nossos mentores espirituais, para que nós ouçamos a voz da imortalidade dizendo para nós: ei, calma, espera, respira, ora, interrompa o processo do mal no mundo, acolha a imperfeição e a ignorância dos seus irmãos em si mesmo. Saibam que todos nós estamos em caminho da evolução, todos nós estamos procurando, de alguma forma, esse aperfeiçoamento. Entrega para Deus, entrega para a lei divina a educação do teu irmão e cuida de si, cuida do teu pensamento, cuida do teu sentimento. Que as nossas orações tragam sempre mais força, coragem, iluminação, e que nós nos façamos mais ouvintes, com mais mansuetude em nosso pensamento, para que a voz do Cristo seja uma voz que nos acompanhe e que nos direcione em nossas escolhas, em nossas reações. Que assim seja, meus irmãos.
Que assim seja. Bom, obrigado a todos por essa presença aqui na nossa palestra e aguardamos a todos na próxima quinta com mais uma palestra. Tá bom? Fique com Deus e até quinta-feira. Boa noite, fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.